Boa tarde, Moçambique, boa tarde, mundo, boa tarde a todos que nos acompanham em mais um sábado de debate internacional. Estamos aqui para ver aquilo que acontece, o que aconteceu na conjuntura internacional. Vamos juntos fazer análises mais afinco para perceber o que aconteceu e perceber também de que forma afeta a minha e a tua vida de forma direta ou indireta. Esta é a nossa segunda edição do programa para o novo ano e desde já, seja bem-vindo a você que nos acompanha pela primeira vez este ano. E já saúdo aqui os meus colegas de painel ou de mesa. Matemolana, começo contigo. Boa tarde, meu caro. Como está? Boa tarde, boa disposição. Boa tarde a todos os espectadores. Aí desejar um bom proveito aqui da discussão. Obrigado. José, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Molungo, eu sempre troco o teu nome. Sempre troco o teu nome. Acho que o José acaba sendo válido. Está ali entre os meus nomes. Muito bem. Então, pronto. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Matemolano. E boa tarde a quem nos acompanha a partir de casa. Estamos aqui para mais um olhar à lupa sobre aquilo que acontece no sistema internacional. Muito bem, saudações feitas, é tempo sim de dar arranque ao nosso programa nesta segunda edição e vamos olhar para este aumento de militares, praticamente há 50% dos militares russos e próximo às fronteiras de alguns países da União Europeia, não sei se é assim ou certo a dizer, falamos em particular da Finlândia. Uma nota nos chega, pelo menos noticiadas, uma nota nos chega que dá conta de que o acréscimo foi mais ou menos de mais de 50%. Um contingente enorme, Matemolana. Por enquanto não percebi, um contingente do... O aumento militar por parte dos russos. Essa é a nota que nos chega. Ok. Pronto, isto foi uma questão que está a ser discutida na Federação Russa. Uma renovação daquilo que é a sua base militar, em termos de pessoal. E tendo em conta aquelas, quer dizer, neste caso em concreto se fala da Finlândia, quer dizer, as aspirações da Finlândia, a entrada para a NATO, a Rússia tem que ter, digamos, respostas da manga, e tanto mais que já anunciou que irá incrementar o seu exército em cerca de, o que para um pouco acima de 1.500.000, tanto criando, digamos, comandos, digamos, militares, bases militares na região no Nordeste, não é? Que é a São Petersburgo, não é? Junto à fronteira com a Finlândia, e obviamente as quatro regiões, Donbass, não é? Lugansk, Donetsk, Zaporozhye e Kherson, que serão bases permanentes, serão novos, digamos, regimentos, se quisermos, permanentes, tanto para dar resposta àquilo que é a avalanche da NATO, não é? Em direção à Rússia, e coloca em causa de facto a sua segurança. Portanto, é algo que se espera, de esperar, porque esta operação especial, esta guerra na Ucrânia, está a mostrar que a Rússia, quer dizer, obriga a Rússia a ter que adaptar-se à nova realidade. Tanto mais depois há aquela questão da paridade, não é? Porque o exército norte-americano também tem por aí um contingente de mais ou menos 1,5 milhão, não é? E a Rússia tinha, até a data, até agora, tem 1.135.000, ok? Portanto, um acréscimo para, mais ou menos, digamos, para dar conta do recado a estas ameaças. Em suma, estamos a falar de uma Rússia que está a defender, está a preparar melhor a sua defesa, podemos assim dizer. Bom, se é um ataque que não é, quer dizer, não é escondido, qualquer dirigente ocidental vê-se no direito de permanentemente dizer abertamente que tem que enviar todo o armamento possível à Ucrânia. Portanto, a Rússia não pode ficar de braços cruzados, não é? Tanto trabalha em termos daquilo que é o incremento da sua força humana, militar, e assim como a capacidade técnica militar, quer dizer, a produção bélica, não é? Então, estive a ver há poucos dias, ontem ainda, o Vladimir Putin a falar daquilo que é a produção militar russa, que, por exemplo, em antiaéreos, eu trouxe uma estatística onde dizia que a Rússia estava agora a produzir antiaéreos praticamente a nível mundial. Tudo aquilo que o mundo inteiro produz, os países produtores de antiaéreos, não é? Quer dizer, a Rússia produz exatamente a mesma quantidade.
quer dizer, 50% da produção de antiaéreos no mundo, neste momento, está nas mãos da Rússia. Portanto, para dizer que é uma resposta muito forte. Muito bem. Mulungu, entrego-lhe a mesma situação. Estamos aqui a ter aqui praticamente o aumento a 50% mesmo por parte dos russos, e a mídia ocidental até nos apresenta um cenário contrário, um cenário de uma Rússia desesperada e que busca a todo o esforço intimidar até os vizinhos diretos que são parceiros dos Estados Unidos. Sim, é uma questão natural. Todo Estado que encontra-se numa situação de guerra precisa fazer um controle muito minucioso daquilo que são os locais de entrada e saída de estrangeiros mais vulneráveis, que exatamente são as fronteiras e são os aeroportos. Então, a Rússia, neste momento, precisa fazer um controle mesmo muito cerado a esses locais, de modo a impedir com que serviços de espionagem Sim. possam se infiltrar no seu meio e que possam, de alguma forma, criar uma instabilidade naquilo que é o seu objetivo principal no meio desta operação militar especial. Então, a mídia ocidental, perante essa movimentação de equipe do exército para as fronteiras, eles trazem uma narrativa de que aquilo é uma forma de intimidação aos países que, alguns como a Finlândia, que são ocidentais, neste caso, é uma forma de intimidar esses Estados a se calhar não pronunciar-se ou não aderir a esta ajuda à Ucrânia. Então, é mais ou menos uma forma de vitimizar-se como Ocidente, porque no meio de uma guerra, a maior vítima já se disse que é a verdade. Então, aqui haverá sempre uma ideia, porque não há clareza também por parte da Rússia qual é o objetivo daqueles militares, porque numa situação em que a Rússia se encontra não pode deixar muito clara qual é o motivo daquela movimentação. E nesta falta de clareza existe aquilo que nós chamamos de especular para esclarecer. Então é exatamente, se calhar, o que o Ocidente está a tentar fazer, está a especular em torno daquela movimentação para tentar ter algum esclarecimento por parte da Rússia, porque neste jogo, nesta narrativa que estamos ouvindo a cada momento que passa, há uma ideia de que uma parte precisa estar certa. E já dizia o antigo ministro de coisa da propaganda dos nazistas, dizia uma mentira contada 1000 vezes acaba sendo verdade. Exato. Então é mais ou menos nesse contexto que o Ocidente vai falando dessa movimentação. Muito bem. Matimulândia, eu vou continuar nesta mesma guerra. O Ocidente vai bombardeando, vai dando uma imagem de uma Rússia desesperada. De uma Rússia que até é incapaz de suportar por mais tempo esta guerra, mesmo em linhas gerais, ou vendo, pelo menos na prática, sendo diferente. Eu vou fazer até citação aqui de alguns jornais como AFP, Euronews, que em alguns estudos feitos por esses canais ou analistas entrevistados davam conta que a Rússia não conseguiria, se calhar, sustentar este conflito até próximo ano, tendo em conta que estamos a dias para que esta operação especial complete um ano. Não há nada de novo aqui. Quer dizer, repito, para os que têm acesso à internet, que olhem para os arquivos, não é? Já vieram várias vezes dizer que a Rússia já não tinha nem sequer mísseis, já não tinha tanques, não é? para continuar com a guerra. Só que vez após vez, quer dizer, a Rússia bombardeava e continua a bombardear. E hoje, quando se fala, por exemplo, do lançamento para o teatro de guerra de mais tanques ocidentais, da NATO, chegam a dizer que ainda que lancem 1000 tanques lá para o teatro de guerra, não irá mudar nada, não poderão derrotar a Rússia, porque a Rússia ainda tem milhares de tanques. Não é? Então pergunta-se, e a afirmação passada, quer dizer, quando diziam que a Rússia não tinha tanques, porque os Javelins tinham queimado todos eles, não é? Isso é uma retórica propagandística, não há dúvidas. A ideia é mesmo essa, é lançar uma imagem de uma Rússia debilitada, mas a verdade é que em termos de maratona, não é? Em termos de maratona, praticamente não existe tal país que aguente
com uma intensidade e, quer dizer, a produção de armas como a Rússia, porque ela tem os recursos todos lá. É o metal, quer dizer, são os combustíveis, né, o gás, petróleo e por aí fora, é o know-how. Se forem ver, na Segunda Guerra Mundial, no pico da guerra, estamos falando de 42 e 43, se não me engano, quer dizer, a produção de tanques na União Soviética era de cerca de mais de 1000 o que é por mês, se não me engano. Quer dizer, é algo terrível aquilo. Não é? E os alemães também tinham mais ou menos uma cifra idêntica, até um pouco superior. Não é? Mas os alemães, porquê? Porque os alemães tinham os recursos de toda a Europa. Não é? Portanto, hoje em dia, a Alemanha não se pode vangloriar disso, não se pode coisa. Quem tem isto são os americanos, mas não nesses moldes. Por isso eu penso que aquilo é, neste momento, quem está em condições de produzir armamento que basta é a Rússia. Portanto, porque, quer dizer, neste momento sabemos qual é o preço do gás, qual é o preço do petróleo, não é? E estão obrigados agora a escavar, a abrir as minas de carvão para ir buscar a energia. Portanto, penso, ia apelar aos telespectadores, internautas, para que não caíssem nessa, para que avaliassem nu e cruamente aquilo que são os recursos, as capacidades da Rússia, e viram que a Rússia não está nem tão pouco a desgastar-se, mas há sim um desgaste, não há dúvidas que aquele dinheiro pudesse ser emprego em outras áreas, não é? Mas guerra é guerra, não é? Mas nesse aspecto os russos fazem uso da indústria de guerra mesmo para poder apoiar a questão a parte económica. Então. Muito bem. Quero fazer já uma junção com a queda do helicóptero que acabou dizimando a vida do Ministro do Interior. A Defesa Interior, foge-me aqui qual, mas ucraniano. Antes mesmo de fazer qualquer questão, eu lhe apresento assim como está. Aquela queda do helicóptero, o que ela significa? Bem, para os meios de comunicação ocidentais, aquilo significa um acidente. Aquele é um helicóptero usado para situações especiais por parte do Ministério do Interior da própria Ucrânia. A Rússia aparentemente ainda não se pronunciou de forma aberta acerca desta situação, mas aqui voltamos à questão toda do ambiente criado lá, que é o ambiente da guerra. Há sempre pessoas que são movimentadas de forma civil, que são movimentadas para criar determinado tipo de sabotagem. Eu quero acreditar que este tenha sido, que tenha uma mão da própria Rússia, se calhar, nos seus meios operativos, seus serviços secretos, mas, ao mesmo tempo, quando estamos no meio de um conflito aberto como este, temos oportunistas que aparecem exatamente para fazer aquilo que eles chamam de limpar a casa. Então, se calhar, por uma certa incompetência por parte do próprio ministro, o próprio governo da Ucrânia possa ter decidido, se calhar, em sabotar e se tornar isto como se fosse um acidente muito normal. Mas, pelo contexto, pelo ambiente, nunca será normal, nunca será vista aquela situação como sendo ela normal. Sempre haverá uma desconfiança por detrás. E haverá exatamente muita gente atrás da informação correta. Vai-se fazer uma investigação e, se calhar, no tempo próprio, teremos uma resposta. Muito bem. Batblada, eu vou na mesma provocação. Eu coloco mesmo como provocação. Até agora, o Ocidente ainda não veio fazer o que se calhar se esperava. Já tirar as responsabilidades à Rússia. Afinal, parece que virou moda agora as responsabilidades todas caírem para a Rússia. Que análise faz disto? Mais um acidente ou espera alguma coisa? Não, é muito simples. O Ocidente está a fazer aquilo que sempre soube fazer e faz muito bem. A versão existente, quanto a isso a Rússia está pávida e serena. Aquele helicóptero foi abatido pelo próprio antiaéreo ucraniano. O que não se diz. O que não se diz.
Os antiaéreos ucranianos, o que a Rússia vem dizendo há muito tempo, que muitas das destruições que acontecem na Ucrânia, são o resultado do mau uso, por um lado, por outro lado, do estado obsoleto dos sistemas antiaéreos ucranianos. Como vimos com o episódio, por exemplo, da Polónia, okay? Onde o míssil ucraniano foi cair a Polónia, por aí. Neste caso, um míssil antiaéreo ucraniano abateu o helicóptero, o próprio helicóptero. Agora, se aquilo foi intencional ou não, isto tem que ver com cozinha interna. É por isso que há estas voltas todas em termos de versões. Quer dizer, há 3 versões, enquanto sempre houve uma versão clara em relação ao assunto. Então estão a tentar perceber até que ponto, talvez fecharem, cortarem aquilo que são as informações que poderão sair. Não é? Estão avaliando o cenário para ver se acabam adotando, quer dizer, esta versão, a real versão, que é o abate do helicóptero pelo próprio antiaéreo. E na história da segurança aérea, digamos, do antiaérea, digamos, da Ucrânia, isto não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu com o abate do avião russo que transportava israelitas, hebreus, que não é, 90 e tal pessoas morreram numa manobra, quer dizer, num teatro de drillings, né? Não é? Já aconteceu com a questão, por exemplo, do Boeing da Malásia, não é? Em que imputaram as culpas à Rússia e os separatistas de Donbass e por aí fora. Portanto, a questão da Polónia e mais ainda, ao longo da operação especial militar, já caíram mísseis na Roménia, na República Checa, não é? Na Eslováquia. Sim. Agora, mas tudo isto foi oprimido, que é para que não a fita... Aliás, até o único caso que veio a público foi o que aconteceu na Polónia. Na Polónia, sim, mas sim. Antes da Polónia aconteceram outros à volta daí, com isso, pronto, como aquilo não se deve trazer à tona que a Ucrânia tem falhas graves no uso de antiaéreos, e ficou por águas, digamos assim, águas mortas. Mas, neste caso, a versão é esta mesmo do míssil local, seu míssil mesmo que abateu o helicóptero. Muito bem, antes de sairmos deste assunto, Molungo, eu vou-lhe colocar esta pergunta. A Ucrânia vai recebendo material do Ocidente, isso é óbvio, estamos a ouvir constantemente, mesmo Zelensky pedindo todos os dias. No entanto, a questão de preparo, domínio, não estaria por detrás destes tantos incidentes que acontecem naquele território que alguns, como já citava o Matimulani, não são noticiados? Em linhas gerais, não seria isso? Sim, já alertávamos na semana passada que é muito complicado fazer-se teatro de operações com equipamentos totalmente diferenciados e de proveniências distintas. Porque numa situação de guerra precisa-se fazer um ensaio para as ofensivas. Então, estes incidentes que vêm acontecendo na própria Ucrânia são resultado exatamente deste envio sem precedentes de equipamento militar por parte dos Estados ocidentais. Mas a questão de preparo fica em causa porque não há muito tempo para que isso aconteça, devido também ao capital humano na própria Ucrânia, porque eu quero acreditar que em aproximadamente 1 ano de guerra, eles já não têm soldados disponíveis naquele número que tinham no princípio, apesar da mídia ocidental revelar o contrário. Eu acredito que eles estão reduzidos de uma forma significativa, então há complicações para o domínio deste equipamento. E olha que se dizia, uma jornalista ocidental dizia, olha, nós temos que ter a capacidade que o Putin tem de espera, porque ele sabe esperar para no momento certo criar um cenário que lhe favoreça. Então o Ocidente tem que saber gerir essa espera do Putin. Então, se calhar, nessa tentativa de gerência dessa espera do Vladimir Putin, eles consigam falhar porque há uma imprevisibilidade no meio disto tudo, porque não se sabe qual é que será a reação de um homem como o Vladimir Putin, tendo em conta aquilo que é o histórico, o backup e o background que ele ostenta.
Muito bem. Por favor, Matumlani. Não, mas eu mesmo porque a questão da capacidade, porque o helicóptero abatido não é um helicóptero de produção soviética ou ucraniana, é um helicóptero ocidental. Então é muito provável, de facto, que o próprio sistema antiaéreo de coisa possa ter visto como ameaça. Exato, como ameaça. Não é? Ou pode ser mesmo, quer dizer, uma questão de... Porque há muita luta interna que está a acontecer lá ao longo, à volta de Zelensky. É o que não se fala muito. É o que não se fala muito. Então pode ser um ajuste de contas, quer dizer, isto é o que vem. Depois a questão do pessoal técnico para a formação, isso é verdade, quer dizer, há uma falta cada vez maior de homens no terreno. E ainda hoje, se não me engano, a Polónia veio dizer, não oficialmente ainda, mas é um general de coisa muito influente na Polónia, que veio dizer que a propor, mas essas vozes já vêm se multiplicando há um tempo, que se deve começar a mobilizar todos os refugiados ucranianos na Polónia, que é para irem à guerra, tanto irem para a guerra. Tanto aqui está, mais uma hipocrisia, não é? Quando se fala de altos valores, de recepção de refugiados, e vemos agora uma tentativa de se livrar destes refugiados, porque são um encargo financeiro num pacote social, tanto serão eles a ser aprovado, né? Serão eles reenviados à Ucrânia, para a Ucrânia. Mais ainda, no pacote de entrega dos antiaéreos Patriot à Ucrânia, portanto, pressupunha-se que os soldados ucranianos fossem treinados em Oklahoma, se não me engano. Quer dizer, o governador lá negou que isso acontecesse, que não queria nenhum ucraniano lá, porque temia que acontecesse aquilo que aconteceu na Polónia, portanto, por um uso indevido do míssil. Portanto, estas falhas, repito, estas falhas no sistema, no uso de mísseis antiaéreos na Ucrânia, são repetitivas. Portanto, penso que isso temos de ter em conta. Muito bem, muito obrigado. Vamos agora olhar para o nosso segundo tema, que é a demissão apresentada pela Ministra da Defesa da Alemanha já nesta última segunda-feira. Por detrás estão mesmo as polémicas relacionadas ao fornecimento de armas à Ucrânia. Esta senhora, na sua demissão, ela falou que chegou a destacar que a mídia está contra ela e que em várias situações, em vários momentos, buscou soluções que fossem positivas, entre aspas. No entanto, a mídia interna acabou não lhe ajudando, o que lhe forçou a apresentar a sua demissão. Mulungo, eu entrego a ti esta bola. Bem, o interessante na própria Alemanha é que desde a queda do muro de Berlim, os ministros da defesa, eles demitem-se de lá para cá, porque o sistema de defesa alemão, depois da Segunda Guerra Mundial, passou para a administração dos norte-americanos, por uma questão de responsabilidade, porque os norte-americanos, na altura, justificaram que a Alemanha não tinha responsabilidade para ter autonomia na sua defesa. O mesmo aconteceu com o Japão. Tanto o Japão e tanto a Alemanha, eles têm o seu sistema defensivo, todo ele administrado pelos norte-americanos. Então, há uma dificuldade em tomar decisões num ambiente deste género. Há uma limitação imposta. Exatamente, há uma limitação imposta. Então, a senhora Christine, a antiga ministra, ela viu-se no meio de imensas dificuldades para tomar alguma decisão sobre a Ucrânia. Mas também há estados como os Estados Unidos da América, Inglaterra e França, que olham o conflito na Ucrânia como uma solução. A Alemanha, ao mesmo tempo, olha aquele conflito como um problema. Sim. Então, vive aqui a Alemanha um dilema em que ela precisa, por uma questão política, ajudar a Ucrânia, mas por uma questão econômica, ela não pode abrir mão dos seus equipamentos, tanto que a própria Polónia pedia autorização à Alemanha para poder mandar os tanques Leopardos para a Ucrânia. Mas no meio disso tudo,
a Alemanha ela é muito pressionada porque é a segunda, a primeira maior economia a nível da Europa. Então, sendo a maior economia a nível da Europa, é olhada como quem tem capacidade de financiar, de certa forma, de forma significativa também, esta Ucrânia. Então, a pressão que a ministra sofreu foi natural por toda a mídia ocidental e a gota de água exatamente foi o vídeo que ela fez no final de ano, onde ela solidarizava-se com o povo ucraniano, mas como no fundo via-se o som dos fogos de artifício, onde comemorava-se a entrada do novo ano, a mídia pegou aquilo e transformou aquilo em um terror para a senhora Cristina. Então, no meio disso tudo, dessa perseguição informativa, ela viu-se numa posição em que devia renunciar o cargo. Em suma, estamos a dizer que plantou para colher. E temos também esta situação que acaba soando ao fundo que ela já tinha apresentado. O fato da Alemanha ser um dos Estados que não tem poder para ditar a própria defesa. Sim. O que impulsionou exatamente esta reunião que teremos amanhã na Polônia. Porque amanhã todos os Estados que são membros da NATO diretos, precisam apresentar um relatório de todas as coisas que já mandaram para a Ucrânia. E a Alemanha só tem 5.000 capacetes que já mandou para a Ucrânia. Então, esta demissão vem exatamente para tentar limpar a imagem. Então, o ministro Boris, o novo ministro da Defesa da Alemanha, ele vai com um discurso de que, olha, eu sou novo, fui nomeado agora, ainda estou a fazer um estudo local, então não tenho nada para apresentar. Então, é uma nomeação estratégica, sob o ponto de vista de justificativa de apresentação ou a prestação de contas a nível da NATO, mas, ao mesmo tempo, é para tentar trazer uma abordagem nova do sistema defensivo de toda a Alemanha. Muito bem, muito obrigado. Matumulana. Bom, eu concordo parcialmente com o colega, porque de facto, primeiro dizer que de facto a questão um dos grandes problemas que a Alemanha tem ultimamente é a falta de líderes com competência. Sim. Para exercerem os cargos para os quais são incumbidos. A senhora Cristina, de líder da área militar, da defesa, não entende absolutamente nada. Tanto mais estava perdida. Para quem olha para a coisa, ela nem conseguia, houve uma polémica, né? Ela não conseguia nem sequer dominar as designações militares, os cargos militares do pessoal. Então ela vem com o discurso de que não era necessário dirigir-se a eles pelos cargos, que o comandante-geral, não, era só pelo quer dizer, senhor fulano de X. O que foi repudiado, quer dizer, praticamente, quer dizer, os militares odeiam estes informalismos. Portanto, é um ponto de coisa. Portanto, ela sempre mostrou-se incapaz de tomar os destinos da segurança alemã, por uma razão que o colega diz claramente, que a Alemanha nunca teve autonomia militar. Portanto, a Alemanha continua ocupada desde a queda do Terceiro Reich, não é? Portanto, quando esteve dividida, por um lado os soviéticos, do outro lado os americanos, quer dizer, e os ingleses, e de lá para cá eles, quer dizer, as decisões da segurança continuam nas mãos dos norte-americanos. Mas, há uma certa autonomia que foi passando para os alemães. Mas limitada. E isto nota-se agora com a questão dos tanques que a Polónia quer mandar para a Ucrânia. Quando quer dizer, é clássico isso, não é? Os contratos de fornecimento de equipamento militar, é que a exportação ou a entrega do material bélico a terceiros países devem ter a aprovação do país produtor. Portanto, a Polónia colocou o Scholz numa situação em que, se ele aceita, bom, ele vê a Alemanha praticamente envolvida numa guerra direta com a Rússia. E existe aquilo que eles queira não é por acaso que a Alemanha está tão com tanto receio de entregar estes tanques, porque existe aquilo que é memória histórica de uma guerra com a Rússia, ok? Eles sabem o que isso, quer dizer, sempre é mais um passo em direção a esta potencial ação, quer dizer, é uma guerra com a Rússia. Então, levaram o Scholz soube aguardar, na verdade, quer dizer,
porque o mundo todo diz que ok, a Polónia que já colocou os tanques à disposição, falta agora a aprovação da Alemanha. Scholz veio dizer agora que irá aprovar e enviar os tanques se os americanos enviassem os Bradley, né? Não, o outro tanque, o tanque norte-americano, o mais pesado, o Bradley é mais antigo. Ok, os tanques mais pesados que os americanos não querem enviar também, porque sabem que isto já quer dizer, leva a escalação, quer dizer, do conflito a um nível que praticamente é quase sem volta. Sim. Então Scholz vai dizer agora que fará a entrega destes tanques se os americanos fizerem a entrega de tanques análogos à Ucrânia. Portanto, e agora mais esta troca de ministros, como disse, claramente que vão de facto, é uma justificativa para não se tomar uma atitude mais proativa por parte da Alemanha. Portanto, este é que é o cenário neste momento. Portanto, a Alemanha, na verdade, não quer, ela vê-se forçada a marchar, a ir com o vento, né? Como se diz, ela não é autónoma, porque já há muito tempo já se devia travar isto. O Boris Pistorius, quer dizer, alguém que já disse, na entrevista que deu ainda esta manhã, se não me engano, disse que em 2018 ele é contra quer dizer, o corte de relações com a Rússia, as sanções e tudo mais, mas que terá que continuar a fazer aquilo que o Ocidente coletivo vem fazendo, quer dizer, que é dar mais armas à Ucrânia. Agora, ficamos todos à espera daquilo que serão os próximos passos e com consciência daquilo que é a posição da Rússia. Diz que qualquer tanque, qualquer arma que forem colocar na Ucrânia irá queimar, irá arder como arderam os outros que foram lá colocados. Portanto, sempre houve muito barulho à volta do novo equipamento que se coloca na Ucrânia, mas depois vemos que não é nada mais do que... É mais um tanque, é mais um antiaéreo e por aí fora. Portanto, a ver, veremos, como se diz. Muito bem, a ver, veremos. Creio que quanto a este assunto já pegamos aqui o forte. Vamos sair agora da Europa, vamos espreitar um bocadinho o que acontece sim na América Latina, olhando em particular para a questão que prevalece no Peru, onde o Estado decretou, aliás, voltou a reatualizar, prolongou mais para 30 dias o estado de emergência por conta de manifestações contínuas que já dizimaram mais de 49 vidas naquele país, em que se pede a saída da presidente Dina Boluarte. Lungo, eu vou entregar a ti esta bola. As polémicas no Peru iniciaram mesmo em dezembro, com a destituição do Carrillo. A chegada da Boluarte nunca foi bem vista. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer neste país em que a Presidente ainda aparece, esta semana mesmo apareceu no Parlamento, a dizer, olha, não é problema tomar em Lima, mas façam isso de forma pacífica. No entanto, a defesa interna daquele país está praticamente a massacrar as pessoas. Sim, o presidente, o Pedro, o presidente deposto, tomou uma decisão muito difícil para um governante, que era dissolver o parlamento e, ao mesmo tempo, tomou a decisão de ter um governo de exceção. Então, tendo tomado essas decisões, ele sofreu um impeachment. Sofrendo este impeachment, ele abriu um espaço para que a sua vice-presidente subisse ao poder, a Dina Boluarte. Mas, ao mesmo tempo, pela forma de governação, pela linha de coisa, pela linha de governação que ambos pertencem, a Dina Boluarte não trouxe algo novo para a expectativa de toda uma população que viu o seu antigo estadista deposto do cargo do Presidente da República. Eles tinham a expectativa de que, se calhar, a nova pessoa que vai ascender ao poder vai trazer uma forma de pensar que se calhar, vai trazer um progresso para o país todo. Mas a questão da instabilidade política está a assolar seriamente os Estados da América Latina, e o Peru, neste momento, se calhar esteja no pico dessas instabilidades. Porque a questão de privação relativa
quando a população, quando temos informações de que a população que se encontra nas zonas recônditas vai pegando autocarros a caminho da capital Lima para participar das manifestações, isso demonstra claramente que a violência estrutural ela esteve em alto nível naquele estado. Então, aqueles que se encontram nas zonas recônditas, que se encontram nas zonas urbanas, sempre sentiram-se excluídos daquilo que são os dividendos do próprio Estado do peruano. Então, essas pessoas vão se movimentando para a cidade com o objetivo de criar um golpe, se calhar, um golpe direto da Presidente da República, mas se calhar pressionar para que a comunidade internacional possa ajudar-lhes, de certa forma, a trazer um governo novo. Mas atenção que na América Latina estamos a assistir um cenário em que vicia essa alternância de poder, essa troca de chefe de Estados. Então, porque a ascensão de um outro chefe de Estado, ele será oriundo de um grupo. Então, ele vai satisfazer exatamente os objetivos deste grupo. Então, os interesses dos outros grupos, dos outros grupos de interesse que estão naquele Estado, serão postas de lado. Então, sendo esses interesses postos de lado, eles também vão exatamente voltar à manifestação, voltarão às ruas, vão colocar barricadas e vão impedir a circulação de bens e serviços naquele Estado. Então, é uma situação complicada na América Latina que temos agora, é uma situação muito sensível, precisa exatamente de uma reflexão profunda. E é na zona latina. Exatamente, é na zona latina. E se calhar os Estados Unidos neste momento não é bem-vindo lá na América Latina, então não tem essa capacidade de resolver. O Brasil, que era o único Estado que não tinha uma estabilidade política, há 2 semanas também entrou na mesma onda. Aliás, parece que começou a 30 de outubro, problemas do Brasil. Exato. Então, não temos assim um Estado neste momento que possa comandar os destinos da América Latina. Se calhar um Estado europeu, mas toda a Europa está concentrada na situação da Ucrânia. Então, neste momento, a América Latina está à mercê. Está a merecer. Matimulana, vamos olhar também para o mesmo conflito. Eu vou colocar 3 pontos aqui apresentados por alguns dos manifestantes. A libertação do estadista detido, que está preso, está numa prisão preventiva por 18 meses, se não estou errado, eleições antecipadas para este ano e também a responsabilização, em particular da Presidente, pela morte de mais de 49 manifestantes. No entanto, a mesma Presidente vem dizer que, olha, eu lamento as mortes, mas não posso renunciar por causa de uma minoria. Esse é o discurso, este é o cenário que temos no Peru. Bom, de facto uma batata quente, quer dizer, é complicada a situação lá, no Peru, na América Latina, como disse o colega, de facto. Mas como sempre, ia logo começar a descartar a história de que tem que vir alguém para ajudar, ou até um país europeu, mas penso que não é o caminho. Os países devem amadurecer, tornar-se maduros e resolver os seus problemas. Vimos na Venezuela, não é? A Venezuela aguentou-se por si só. Está a aguentar-se. Quer dizer, a ponto dos americanos virem sentar-se à mesa hoje e quererem, de facto, assinar contratos e por aí fora com eles. Quer dizer, os americanos até destituíram Guaidó do cargo de presidente da Venezuela. Portanto, eu penso que o caminho é esse, os países tornarem-se cada vez mais soberanos, mais independentes. Porque o que está a acontecer lá, de facto, nós vemos, e olho para isto sob o prisma de influência de potências lá. O Peru e a China têm estado vamos lá, a incrementar aquilo que são as suas relações. E é óbvio que os americanos não olham para isso com bons olhos, como se diz, não é? Então, eles vão, penso eu, porque o modelo é o mesmo, quer dizer, é a mesma fórmula, quer dizer, no Peru, no Brasil, na Venezuela, na Rússia, Primavera Árabe, quer dizer, há sempre esta questão de coisa. É claro que tem, objetivamente, sim, tem a questão do facto da senhora ter ascendido ao poder primeiro, pareceu uma questão muito brusca, não é? Primeiro uma mulher, e a primeira mulher que se torna presidente num país
que sabemos, a América Latina É complicado. machista e é machista. Não é? Já vimos o cenário do Brasil há pouco Exato. tempo. E sem mais nem menos, ela é presidente e quando todos esperam que, de facto, pelo menos sejam levadas a cabo eleições que se queiram livres e justas, não é? Isso não aconteceu. Portanto, penso que neste momento, com a sua a negação dela em destituir-se, em largar, abandonar o cargo, não acredito que possa ser possa ajudar a resolver os assuntos, quer dizer, a questão lá, o conflito no terreno. Mostra, aliás, que ela já vinha com uma agenda, quer dizer, os que estão a suportá-la nestas coisas, colocaram naquela situação com uma agenda muito forte, é aguentar-se até o último, né, até o último momento, porque depois parece que a ideia é fazer com que o Peru dê uma reviravolta naquilo que são que é a sua política externa. Portanto, em relação à política interna, eu penso que é a última coisa que este tipo de líderes quer fazer. Eles estão sempre a olhar. São os Zelenskis, não é? São os Zelenskis que, de uma ou outra maneira, aparecem. Portanto, penso eu que, por outro lado, quer dizer, os conflitos políticos, os líderes devem ser inteligentes, devem ser astutos, quer dizer, procurar sempre trazer o balanço de forças. Em qualquer sociedade há sempre uma minoria descontente. Okay? E qualquer líder que seja inteligente deve perceber, quer dizer, ter consciência da sua existência e procurar de uma outra forma, quer dizer, satisfazer aquilo que são as suas necessidades, não é? As suas exigências. Quando não se faz isso atempadamente, temos no fim este tipo de crise. Portanto, muito bem, já estamos com um bolo formado aqui, que é mesmo a América Latina, e vou na mesma senda. Já tinha citado aqui que os problemas do Brasil iniciaram, ou pelo menos começaram a se formar no dia 30 de outubro, quando Lula torna-se presidente ou ganha as eleições naquele país. Tivemos, não sei se já aconteceu antes, o fato de Bolsonaro não ter testemunhado assim a tomada de posse de Lula, ter saído, e no dia 8 ter acontecido o que aconteceu, e hoje em dia temos um Brasil repartido em que a democracia é posta à causa. Os americanos até surgiram também, acho que foram, se não estou errado, os democratas apareceram até a dizer, olha, é bom extraditar Bolsonaro para ver se resolve alguma coisa no Brasil, mesmo antes de se acusar alguma coisa ao Bolsonaro. O que lhe apresento, Molungo, é isto. O que está a acontecer no Brasil? Estamos a ter um Brasil dividido? Estamos a ter um Brasil a ponto de explodir alguma coisa? Como é que é? O que estamos a ter no Brasil neste momento é uma disputa de poder por parte de grupos internos e também por parte de grupos externos. Ou seja, havia uma expectativa no dia 30 de abril, de outubro, que o Bolsonaro iria garantir a manutenção do poder. Mas, como dizem os próprios brasileiros, os acadêmicos perderam para a classe desfavorecida do Brasil, que é a maioria, que é esta que acreditou supostamente em Lula, e devolveu-lhe ao poder depois de ter estado preso e depois de ter visto a sua camarada do mesmo partido trabalhista, Dilma Rousseff, a sofrer o impeachment. Então, isto demonstrou exatamente que, ao longo destes processos todos, do impeachment, desta governação do próprio Bolsonaro, os brasileiros foram vendo, se calhar, o lado positivo de Lula, o que é que ele podia, o que é que ele lhes proporcionava exatamente naquele momento da governação de Bolsonaro, eles não tiveram acesso. Mas também os Estados, como os Estados Unidos da América, tiveram muito interesse na renomeação do próprio Bolsonaro, porque havia uma harmonização de relações por parte desses dois Estados. Havia uma auscultação direta por parte do Bolsonaro, havia umas consultas frequentes. Mas agora, com a ascensão do Lula,
essa toda política externa que havia adotado o Bolsonaro, ela vai sofrer uma alteração. De recordar que até os BRICS foram criados na época do Lula, então agora vai se reavivar aquilo que era o posicionamento do próprio Brasil nos BRICS. E recordar que no tempo do Lula, o Brasil conseguiu subir até a sexta posição, como a maior economia do mundo. Então, em algum momento chegou a confrontar os Estados Unidos da América, porque os países têm este feitio. Cada Estado que vai ascendendo ao poder, ela começa a reclamar a ideia da hegemonia numa determinada região. Então, na zona da América Latina, o Brasil se via como o Estado que tinha mais capacidades de policiar aquela toda zona. O Brasil tinha se tornado o humano mais velho da zona. Exatamente, tinha se tornado naquele que tinha capacidade, Sim. tanto em termos econômicos, tanto em termos políticos, para dirigir aquela toda zona. Então, estas componentes todas, essa confrontação toda que o Brasil fez na governação do Lula, ela fez com que os estados como os Estados Unidos da América, que são colossos, que são politicamente bem orientados, criassem cenários de instabilidade naquela zona e, finalmente, essa instabilidade já chegou ao próprio Brasil, já afetou o Brasil. Esses ataques têm uma mão interna, mas também têm uma mão externa. Se formos a ver, o ministro, um dos ministros que foi da era do presidente Bolsonaro, ao regressar ao Brasil, foi preso. O próprio Lula da Silva, por uma questão de desconfiança de segurança do próprio chefe do Estado, ele destituiu volta de 8 generais. Então, esta é uma demonstração clara de que há uma desconfiança interna até da própria segurança do próprio Brasil, porque a ideia de que esses ataques a estes três símbolos da democracia não deviam ter acontecido sem participação por parte da segurança do próprio Estado. Então, há uma desconfiança, porque, na verdade, houve uma participação, eles participaram, é por isso que houve esta facilidade toda em atacar essas infraestruturas que são símbolos da democracia. Então, a desconfiança ela vai crescendo, tanto a nível externo e tanto a nível interno. É por isso que teremos esse tipo de decisões por parte do chefe do Estado, Lula, e também por parte de alguns chefes do Estado aos redores do próprio Brasil, que têm os políticos, porque viu-se que em dezembro praticamente todos os políticos da era do Bolsonaro saíram, foram passar férias nos estados fora, ali, estados vizinhos, alguns foram para os Estados Unidos. Então isso gera uma desconfiança, porque eles saíram no momento em que 2, 3 semanas depois acontece... Garantiram álibis. É como se fossem álibis forjados, não estavam no país. É como se fossem álibis forjados, mas também é uma forma de garantir a própria segurança dos próprios ministros e das suas famílias. Muito bem. Matemolana, não sei se gostava de acrescentar. Bom, dizer de facto que, para começar pela questão da divisão do Brasil, discutimos na semana passada que de facto o Brasil, que teria dito eu, que estava dividido, e esta divisão é resultado daquilo que são as políticas tomadas pelas duas alas. Neste caso, quando eu disse que, quer dizer, a esquerda, com a sua ditadura democrática, não é, foi se impondo, a direita foi se fortificando. Portanto, não há quer dizer, ação sem reação, não é? E depois, ao longo destes anos, desde a prisão de Lula, da destituição da Dilma, portanto, a sociedade brasileira foi se polarizando, quer dizer, aos extremos. E hoje, com o acesso que existe às redes sociais, acesso à informação, portanto, é muito simples colocar as pessoas, quer dizer, a sociedade, numa batalha quer dizer, permanente, constante, e é o que se viu. Portanto, e depois, quando há essas vitórias mínimas, não é? É óbvio que qualquer uma das partes sempre acha que perdeu injustamente. E o Bolsonaro posicionou-se praticamente como o Trump. Apesar do caso do Trump, há dados objetivos que mostram que aquelas eleições foram manipuladas.
Mas a saída de Bolsonaro e da sua equipe do Brasil para a coisa, eu não iria olhar para isso como uma forma de organização de um álibi para um eventual para eventuais caramuças que possam acontecer. Poderia até ser uma forma de simplesmente não se fazer presente na cerimônia, porque seria mais fácil justificar porque não esteve na cerimônia de tomada de posse, não é? Uma vez fora do país, do que estando no país e não se fazer presente. Portanto, tinha um álibi, ou descansos, férias, ou então por questões de saúde, que é que sei. Aliás, esta questão, uma analogia, por exemplo, no funeral do Gorbachev, na Rússia, do Gorbachev, o Putin não se fez presente. Quer dizer, porque há coisas, quer dizer, é uma questão de princípio para os políticos, não é? Quer dizer, o Bolsonaro, ele diz abertamente às pessoas que, bom, que ele tem essa obrigação de dizer que, de apelar à população que aceite os resultados, mas ele profundamente não os vê, não aceita esta derrota. Tanto para não se ver na situação de estar a ter que justificar o porquê de não ter estado na tomada de posse, assim tem um álibi, pronto, estive a curar-me, quer dizer, numa clínica e tudo mais. Agora, em relação a esta questão de uma paranoia praticamente, não é, do Lula, tem de existir porque aquilo é uma operação muito grande, que tem mesmo até analogia, mesmo com a questão do 6 de janeiro nos Estados Unidos da América. Há relatos que dizem que a Guarda Nacional Norte-Americana, pura e simplesmente, quer dizer, estava a par de que ia acontecer. Que já podiam ter tomado medidas para que aquilo não acontecesse, quer dizer, para prevenir aquilo. Mas havia um comando de cima, esse comando ligado quer dizer, à ala democrática, para que isso fosse... Para que foi necessário. Exatamente, porque fala-se de provocações no grupo daquela coisa, provocadores profissionais democratas que levaram à situação do Capitólio. Tanto no Brasil, penso que a mesma história, e irá levar muito tempo para que os ânimos se acalmem aí. Porque realmente é um 50-50. Primeiro, dar espaço para o Bolsonaro, ao Lula para governar, mas mesmo assim, eu repito que é uma questão de quer dizer, aceitar ou não. Quer dizer, há uma polarização muito forte. Aquilo que são os valores veiculados pela linha democrática, não é? A linha do Lula, são inaceitáveis para os outros. Depois os americanos, quando temos que perceber uma coisa, eles são bons nisso, eles trabalham com ambas as partes. Muitos iludem-se quando têm um apoio dos americanos numa fase, pensam que os opositores daquele regime, daquele grupo político, não têm esse apoio. Têm sim. Então, trabalharam com Bolsonaro, estava tudo ok, mas já tinham preparado para trabalhar com o Lula. E tanto mais que, quer dizer, em termos de linha, de visão, não é? Orientação política, quer dizer, é a mesma ala, não há nenhum problema. Desde que isso tudo garanta que esta mesma... os americanos tenham lá poderio. Mas aqui o Lula não é um democrata, quer dizer, não é um marioneta. Okay? Porque o que ele fez aí, sim, tem um apoio dos americanos, mas esse apoio vai até certa medida. Logo, depois disso, ele tem que... foi Lula quem disse que a América Latina devia ter a sua moeda. Isso é uma afronta aos americanos. Portanto, o Brasil, nesse aspecto, é mais soberano do que muitos países à volta do mundo. Muito bem, infelizmente o tempo já nos deixou, mas para a semana temos mais debate internacional. Por hoje é tudo, votos de uma ótima tarde, até próximo sábado.